canal Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o tema o uso do boro em culturas. E para falar sobre esse assunto, nós vamos entrevistar o doutor Eduardo Zavascki. Ele é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele é mestre e doutor em Ciências Agronômicas com área de concentração em Solos e Nutrição de Plantas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, USP. O doutor Eduardo Zavascki, atualmente hoje, é diretor de pesquisa da empresa AgroAdvance. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, porque para nós é muito importante cada inscrito, porque isso nos traz aí mais facilidade de estar trazendo outras entrevistas como essa. Também eu peço que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos de redes sociais e também com seus amigos de WhatsApp. Dr. Eduardo Zavascki, muito obrigado por ter aceito a participar do canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria, de muita satisfação estar te recebendo, principalmente para falar sobre o uso de boro em culturas. Olá, primeiramente gostaria de agradecer o convite por participar aqui do canal, dizer que é uma grande satisfação. E falar de nutrição de plantas para mim é sempre um motivo de muita alegria. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade e falar desse nutriente que é muito importante na nutrição de plantas, que é o boro, né? Doutor Eduardo, vamos então à nossa primeira pergunta. O que é o boro? Qual o efeito do boro nas plantas e quais os sintomas da falta do boro? E já respondendo a primeira pergunta, então, o que é o boro e qual é a sua importância para as plantas e o que acontece em sua deficiência, eu gostaria de começar dizendo que o boro é considerado um micronutriente. E o que é um micronutriente? O micronutriente é aquele nutriente, ou seja, aquele elemento que sem o qual a planta não consegue ter um desenvolvimento adequado ou completar o seu ciclo, porém ele é exigido em menores quantidades. Então, a diferença de um macro e um micronutriente é simplesmente a quantidade em que a planta necessita, mas a importância dos dois é a mesma. Quando a gente fala em quantidade, um micronutriente, geralmente a necessidade da planta é na ordem de miligramas por quilo de tecido, de matéria seca. E já quando a gente fala em macronutrientes, a gente está falando em gramas de elemento, de nutriente por quilo de matéria seca. Então essa é a principal diferença entre macro e micronutrientes, e o boro é um micronutriente em função da necessidade da cultura ser na ordem de miligramas por quilo de matéria seca. E quando a gente fala em qual que é a função do boro nas plantas, acho que a principal função é estrutural. Em algumas plantas, mais de 95% do boro está presente ali na parede celular, na formação dos pectatos de cálcio, na construção da parede celular. Então ele tem uma função estrutural, junto com o cálcio. Então ele é muito importante na formação da estrutura da planta. Então, e outras funções importantes do boro é na questão de translocação de fotossimilados, no pegamento de frutificação, no pegamento de flores. Então, o boro ele é muito importante no metabolismo da planta, seja então na translocação de açúcares, no pegamento de flores e principalmente na questão estrutural. Então, por ele ter esse importante papel na estrutura, um grande sintoma de deficiência do boro se dá num crescimento anormal dos tecidos jovens. Então, geralmente, plantas deficientes em boro, ela tem os pontos de crescimento deformado. Você pegar, por exemplo, um broto de eucalipto deficiente em boro, o pontinho da planta ele fica um pouco retorcido, deformado. Por quê? Porque está faltando boro para formar a estrutura. Outro sintoma muito característico e importante da deficiência de boro é o crescimento radicular limitado. Quando a gente fala em crescimento radicular, as pessoas pensam muito em cálcio, questão do calcário, do gesso, mas se não tiver boro em quantidade adequada no perfil do solo, o crescimento das raízes é seriamente afetado.
Então, o boro tem essa função na questão da estrutura, no pegamento de estruturas reprodutivas, na questão de translocação de assimilados, de fotoassimilados, e que impacta muito na questão do desenvolvimento da planta. Doutor Eduardo, nós queremos saber também como o boro é absorvido pelas plantas. A principal forma de absorção de boro pelas plantas, principalmente nos solos nossos aqui brasileiros, né, que na grande totalidade ou na grande maioria são ácidos, a principal forma de absorção é na forma de ácido bórico, ou seja, é numa forma não iônica, sem cargas. Entretanto, em solos com pH um pouco mais elevado, aí acima de 7, temos grande parte desse boro presente na solução na forma do ânion borato. Então, assim, as duas principais formas de absorção então, seriam o ácido bórico e o ânion borato. Entretanto, nas nossas condições, em função do pH geralmente um pouco mais baixo, né? A principal forma então seria o ácido bórico. Doutor Eduardo, conta pra gente agora. Quais as principais fontes do boro? Quais os métodos de aplicação e as vantagens e desvantagens dos métodos? Bem, com relação às fontes de boro, nós precisamos separar as coisas. Nós temos duas formas de fornecermos boro às plantas, seja via solo ou seja via foliar. Quando a gente fala em fornecer boro via solo, nós temos fontes que nós podemos aplicar na forma sólida, que seriam principalmente fontes um pouco com solubilidade menor, né, que a gente adiciona na forma granulada, e aí a gente teria principalmente a fonte aulexita, né, que é um boro ligado a cálcio e sódio, né, que ele tem uma liberação um pouco mais gradual, ele é uma parte mais solúvel, uma parte mais gradual, né. Nós temos a fonte, o tetraborato de sódio, conhecido como bórax, né, que ele é um pouco mais solúvel que a aulexita, porque o boro ligado a sódio, né, todo boro ligado a sódio ele é um pouco mais solúvel do que o boro ligado a cálcio. E nós temos também a coleomanita, que ela é um pouco menos solúvel que a aulexita, né? Então ela é mais indicada principalmente aí para plantios florestais, né, plantios de longo período, né? Então assim, para aplicações via sólidos, nós teríamos essas três fontes de boro. Também, via solo, nós podemos aplicar o boro, por exemplo, via fluida, né? A aplicação de um herbicida, por exemplo, antes do plantio, você desseca as plantas daninhas pré-existentes ali e adiciona boro nessa cauda de aplicação. E aí, por exemplo, utiliza-se muito, principalmente o ácido bórico e o octaborato de sódio. Seriam outras duas fontes aí para aplicar. São fontes com solubilidade em água. A vantagem do octaborato é que ele é mais solúvel que o ácido bórico, ele tem o dobro da solubilidade. Entretanto, ele tem o inconveniente de aumentar o pH da cauda, né, que você vai utilizar. Então, você tem que tomar esse cuidado e, se for optar por essa fonte, tomar algumas precauções para diminuir esse pH da cauda. E via foliar, aí você tem a opção, né, de aplicar essas duas fontes, né, ácido bórico e octaborato, e também tem o boro monoetolamina, que é um ácido, uma fonte mais elaborada, muito boa, né, para ser utilizada via foliar, e tem sido amplamente também bastante utilizado, além de produtos comerciais que já vêm com fontes de boro, né. Então, assim, temos duas formas de aplicação do boro, via solo, via foliar. Sempre dá prioridade para aplicação via solo, né, que é a aplicação que mais importante, porque o boro, como ele está presente na estrutura, a planta precisa absorver ele e esse boro percorrer toda a planta, porque devido a essa baixa mobilidade no floema, o boro aplicado nas folhas ele não é redistribuído. Então, assim, a principal forma de aplicação de fornecimento do boro é via solo e complementações via foliares, né, para melhorar essa nutrição com o nutriente. Doutor Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre dosagem. Qual a dosagem a ser aplicada? Com relação à dose de boro a ser aplicada, na grande maioria das culturas se recomenda entre 1 a 2 kg por hectare do elemento, né? Pode ser
tanto de forma mais localizada ou de forma a lanço, né? Quando se opta por de forma localizada, em função da alta solubilidade no solo, utiliza-se doses menores, por exemplo, 1 kg. E aí, quando se utiliza ele de forma a lanço, né, em área total, aí você pode lançar mão de doses maiores, de 2 a 3 kg por hectare. E na adubação foliar, preconiza-se por volta de entre 50 a 100 gramas de boro por hectare, por aplicação, né? Por ser um elemento de mobilidade baixa na planta, recomenda-se aplicações parceladas de boro. Então, assim, quanto mais se aplicar o boro, melhor em termos de complementação nutricional, porque como ele tem baixa remobilização, quanto mais você fornecer ao longo do ciclo, melhor. E aí a recomendação seria entre 50 a 100 gramas por aplicação. Quanto mais você parcelar, você pode reduzir a dose por parcelamento. Doutor Eduardo, o boro é tóxico para as plantas e para o homem? Com relação à toxicidade, é muito importante a gente ficar atento, né, ao uso demasiado de boro. O boro ele é muito solúvel no solo, ele é absorvido em grande parte por fluxo de massa, então se você tem corrente transpiratória, se você tem bastante umidade no solo, a entrada de boro no solo é muito alta se os teores, né, se a concentração na solução for alta. Então tem que tomar bastante cuidado na questão de uso de doses muito altas e principalmente de forma muito localizada. E se isso ocorrer, a gente pode ter sim sérios problemas de toxicidade. A linha entre a deficiência de boro e a toxicidade é muito tênue. Então tem que na hora de recomendar boro, tem que entrar em contato com técnicos, né, com engenheiros agrônomos, para que a recomendação seja feita de forma bastante criteriosa para a gente não ter esses problemas de toxicidade. Então, sim, pode ser tóxico se mal posicionado. Doutor Eduardo, conta pra gente para quais culturas é recomendável o uso do boro. Ele tem retorno lucrativo com isso? Se você usar o boro nessas determinadas plantas, tem retorno lucrativo? Em função de grande parte dos solos brasileiros tem baixos teores de boro, né? A necessidade de aplicação desse nutriente é bastante grande, né? E as respostas são favoráveis. Nós temos culturas bastante sensíveis, né, a boro, como por exemplo girassol, o próprio eucalipto, né? Mas as respostas em todas as culturas são favoráveis. Então, assim, a recomendação solos com baixos níveis de boro. E quando eu digo baixos níveis, a gente considera solos que tenham menos que 0,6 miligramas por decímetro cúbico de boro, né, analisados em 0,20 centímetros. Então, a probabilidade desses solos responderem à aplicação de boro é muito grande. Doutor Eduardo, vamos falar sobre novas pesquisas. O que está sendo feito de novas pesquisas com o boro? Quais são os avanços? Tem se realizado bastante pesquisa com boro, né, por causa dessa importância que tem se visto, né, do uso desse nutriente, as respostas que estão acontecendo na cultura. Então, tem várias linhas de pesquisa, né, desde qual dose as plantas respondem, qual que é a dose econômica, épocas de aplicação e fontes. Então, tudo isso está sendo monitorado. Por que épocas de aplicação? Porque, como eu já comentei, o boro tem uma mobilidade baixa na planta, então, qual que é o efeito do parcelamento, se isso é realmente necessário e quantas vezes parcelar. Com relação a aplicações via solo, tem-se feito pesquisas tentando conciliar fontes que têm a liberação um pouco mais rápida com um pouco mais gradual, para ver se isso também, ao longo do tempo, melhora a performance das plantas, porque a gente sabe que o boro no solo, o ácido, ele rapidamente é transformado em ácido bórico por causa do ambiente do solo, da acidez do solo, e esse ácido bórico, por não ter cargas, né, ser uma molécula não iônica, ele se perde por lixiviação de forma muito rápida. Então, essa liberação do boro do fertilizante de forma gradual está sendo bastante pesquisado, né? Então,
fontes de aplicação via solo, com diferentes graus de solubilidade, doses, épocas de aplicação também, né? Seja via solo, seja via folha. Então tem bastante pesquisa aí em andamento com o boro. Doutor Eduardo, quais são os desafios e as perspectivas futuras para o uso do boro nas culturas? Eu acho que os principais desafios, né, com relação ao boro é difundir o que se tem de resultados, difundir a importância desse elemento. E isso tem sido feito com bastante sucesso, até pelo pessoal da Exalc, que tem promovido um evento chamado Boron Day. Já foram feitos dois, né, eventos, que a ideia é difundir o elemento boro. E esse ano está sendo cogitado mais um, né, e é um grande desafio levar ao conhecimento do produtor a importância desse nutriente, né? E isso tem sido feito reiteradamente pelos institutos de pesquisa, pelos órgãos oficiais e pelos técnicos de campo. Então é um grande desafio e eu acho que isso está sendo alcançado de forma paulatina, mas acredito que de forma continuada. E eu acho que de perspectiva futura, o que nós temos aí é tentar criar, né, ou desenvolver produtos cada vez mais eficientes, né, que tenham uma solubilidade de forma mais adequada à demanda da planta, para que tenhamos menos perdas no sistema. O uso cada vez maior de fontes via foliar que sejam eficientes, que causem menos impacto às plantas e que sejam eficientes no uso, né? E isso tem sido também pesquisado e tem sido desenvolvido, né? O uso de tecnologias de formulação aos fertilizantes foliares para que esses tenham uma performance melhor quando aplicados nas folhas, né? Então, são desafios que têm sido feitos e acho que serão atingidos pelo grande empenho aí dos técnicos de campo. Doutor Eduardo, eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais e também os seus contatos. Como consideração final, eu gostaria de deixar claro a importância, né, da gente utilizar o boro nas nossas culturas. Os resultados são incríveis, os ganhos são realmente impactantes. Plantas que não tenham boro de forma adequada, elas têm um problema em seu desenvolvimento, e isso gera, né, um impacto significativo na produtividade. E eu acho que nós estamos num patamar de produtividade e tecnologia hoje que o não uso do boro é proibitivo, né? Nós temos que usar esse nutriente da mesma forma que utilizamos nitrogênio, fósforo, potássio, porque os ganhos e a importância dele no sistema é muito grande. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouco da nossa experiência e espero que a nossa mensagem tenha trazido aí um pouco de informação a quem está nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigado e espero que nos encontremos em outras oportunidades. Um grande abraço. Eu quero aproveitar e agradecer à empresa AgroAdvance, na qual o Dr. Eduardo Zavascki é diretor de pesquisa. Muito obrigada. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista maravilhosa com o Dr. Eduardo Zavascki, na qual ele falou sobre o uso de boro em culturas. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. Isso nos ajuda a estar aí buscando novas entrevistas para que seja aqui disponibilizado para vocês. Também eu peço que você também compartilhe esse vídeo com os seus amigos das suas redes sociais e também para os seus contatos de WhatsApp. Amanhã, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, nós teremos aí uma programação especial, na qual nós estaremos falando sobre o seguinte tema: casados também namoram? Nós vamos perguntar isso para a psicoterapeuta a Carmen Nichicó, na qual ela vai passar dicas importantes de como aí manter um casamento duradouro, como sair da rotina, como aí lidar com família, filhos.
nós vamos falar sobre isso. E também vai ter uma promoção de sorteio com os nossos apoiadores. Eu espero aí que você participe, tá bom? Um forte abraço para vocês e até amanhã!